Viu? Devocional diário. Uma palavra de Deus ao seu coração. Bom dia. A paz do Senhor. Shalom, shalom. Coitadinhos de vocês, né? Glória a Deus por esse dia, por essa manhã, né? Que a gente, né, possa estar, entendendo os contextos que a gente fala as coisas e possa estar trazendo. Né? Se nós formos olhar, como eu falei ontem, tenho falado das filhas de Zelofeade, né? E do próprio Zelofeade, né? Você olha o nome dele, significa aquele, né, que habita a sombra do pavor. Só que o que é pavor para uns, né, é bênção para outro. Então, o pavor, o Senhor é o pavor das nações. Então, eu vou tirar e vou ler conforme está no contexto e trazer, né, como a gente estava falando antes aqui um pouquinho, né, de algumas coisas. Né, se eu tenho uma bolsa, né, alguém pede para olhar minha bolsa, deixa eu olhar tua bolsinha aí, né, daí fica... Então, Maala, né, falamos ontem de Maala, tem um outro nome parecido, né, semântica parecida, que é Maalon, que é o filho de Noemi, que significa doente, enfraquecido. Então, só que o contexto, né, vai nos levar a dar uma definição diferente, certo? Então nós temos que saber que nós estamos trazendo, pode ser bênção ou pode ser maldição. Quando nós lemos lá que Noemi não, como a mulher de Jó amaldiçoou Jó, a palavra pode ser tanto bênção ou maldição. E por que todo mundo diz que amaldiçoou? Por causa do contexto, certo? Então, estudar não é simplesmente ler e trazer um conceito, pré-definido. Nós temos que buscar e colocar melhor naquele contexto. E Maala é doente, certo? É fraca, débil. Mas quando você coloca ela num contexto dentro daquela história, ela é confiança, certo? Aquela que supera uma condição que ela nasceu para ser. E não nasceu, né? Talvez não tenha nascido doente, não seja fraca, mas talvez o pai dela, o Zelofeade, naquele momento, ele, ao invés de estar vivendo a sombra do onipotente, ele estava vivendo a sombra do pavor, por causa da situação de ter pecado contra o Senhor, certo? Então fala muito da condição do momento dele, de ter colocado, né, como provavelmente ela é a primogênita, pela ordem. Então fala de um estado emocional, um estado
espiritual. Estava falando ali com o Michael, estava comendo mel, minha garganta estava... Parei de comer mel, voltou esse pigarro aqui. Isso que eu nem fumo, né? Tenho dó daqueles que fumam, então tem uma ala, né, devido a isso, foi a confiança de superar uma condição que foi imposta a ela, certo? Nós estamos falando de herança, certo? E herança, na Bíblia, é o cumprimento de uma promessa, certo? Herança, no grego, no latim, heréditos, tem um certo, mas biblicamente é o cumprimento de uma promessa que foi feita. E ela teve confiança para ir pleitear, certo? Só que a herança, ela já traz o nome dela, uma herança negativa daquilo que o pai dela passou, porque ele colocou o nome dela de doença, doente, fraca, debilitada. E quando ela decide pleitear, trocar, mudar essa herança espiritual e emocional que ela herdou do pai, pela dificuldade que lhe foi imposta, primeiro por estar debaixo de uma lei que não tinha, que não dava direito a ela herdar bens materiais deixados pelos seus pais. Então ela só tinha realmente, o direito dela era a herança espiritual e emocional, que deixavam ela numa penúria, literalmente coitada, entendendo, né? Literalmente coitada, porque você... E também, sabendo que a herança, a gente não faz nada para adquirir uma herança. A herança é vem, tu não precisa fazer nada. Mas vou falar de uma situação de uma pessoa que eu conheci, que herdou muito, herdou muito, assim, e todo mundo, Só que, junto com esse muito, veio uma outra contrapartida. Ela devia, desse muito que ela herdou, ela devia 2,5 vezes o patrimônio que ela herdou. Então ela não, na realidade, o que ela herdou? Dívida, certo? Então, quando nós entendemos isso, então que a herança são, o conjunto, juridicamente, conjunto de bens que alguém deixa para outrem. E dentro dessa herança nós temos o legado. O legado é o que eu deixo especificamente para alguém, que eu deixo nome, endereço, qualificação, e o que vai tocar para aquela pessoa. Isso é o legado dentro de um testamento. Então, o que ela herdou foi simplesmente uma história de amargura, tristeza, doença, mas ela muda a história dela, e aí ela passa a ser ou representar confiança, certo? Junto com as outras, como nós falamos da Noa, que se eu for pegar o nome dela, Noa, é alguém que não para quieto, certo? Seria alguém com TDAH, irrequieto, hiperativo, certo? Mas dentro de um contexto bíblico, é alguém determinado, que cumpre, que vai atrás dos seus
objetivos. Então, quando você tem a confiança junto com a determinação, junto com Ogla. Pega o nome literal de Ogla e vê o que é. Aquela que não anda com os pés amarrados. Seria uma das traduções. A outra, né, seria perdiz, uma pequena perdiz. Mas, no contexto, é alguém com propósito, que sabe o que quer, que busca os seus objetivos, certo? Então, quando nós andamos, e aí nós temos que nos cercar das pessoas, certo? Que independente da sua história, do seu começo, do que aconteceu, da sua herança espiritual, da sua herança emocional, certo? Muda uma história, muda tudo que tem que ser, né? De uma história de... eu vejo alguns estudiosos dizendo, na Israel, não, estudiosos não, alguns pregadores, né, que dizem, em Israel a mulher não tinha, não era valorizada. Não, no mundo antigo, certo, as mulheres não tinham direitos, eram relegadas a um ser que você vendia, trocava. E aí, ainda hoje, né? Hoje, mais por opção da mulher, né? Ela né, quer, né? Nem se vende, se doa aí, né? Esses dias eu vi tá aí, foi agora, final de semana, outra, uma mulher que ficou, acho que 8 ou 10 horas, mantendo relações sexuais com 101 homens. Né? E aí falando, tá lá, procura nas redes sociais, tá lá a cara dela contando a experiência. Isso ela... Então, o que tu vai esperar? Não tem. Né? Então são pessoas que não têm, não reconhecem quem são, certo? Então, precisam de algo para... Então, a questão não é poderia dizer, ela poderia se relegar, né? Essas mulheres poderiam se relegar e dizer, o mundo é assim, o mundo é... Né? Ou como muitas outras, ficar pelos cantos, né? Murmurando, reclamando, fazendo fofoca, se levantando, se rebelando. Não, elas foram, como disse, a fonte. Quem poderia mudar uma situação, certo? E esse alguém que muda a nossa situação, certo? É Deus. Ele muda. Se eu fosse olhar pela a história da minha família, eu poderia ser mais um preso, né? Ou mais um drogado, mas no momento que você, cada um de nós, e eu não conhecia Cristo como eu conheço hoje, certo? Mas eu decidi, certo? Eu entrei num lugar, ao invés de ser uma ala, certo? Ao invés de ser alguém que reclamava da vida, certo? Eu vi a oportunidade de avançar diante de tudo aquilo que negativo que tinha acontecido. E a partir daí buscar
ser alguém que vai mudar, transformar vidas a partir das experiências que adquirir, tanto negativas quanto positivas. Então, nós temos essa capacidade, porque o Senhor falou que o reino de Deus está dentro de nós, certo? Não está fora, está dentro, certo? Então, se o reino está dentro de mim, todos aqueles que ele está dentro de todos, todos aqueles que um dia já nasceram, o reino está dentro. Agora, para eu conquistar esse reino, eu tenho que me esforçar. Os que se esforçam se apoderam dele, certo? Se apoderam dele. Quando Jesus fala em João capítulo 2, 2 e 3, agora não me lembro, diz assim que, acho que é 3, quando ele está falando com Nicodemos, capítulo 3, ele diz que aqueles que não nascem da água, certo? Não podem ver o reino, certo? Então, o que é isso? Nascer da água é um batismo. Então, nascer da água, eu não posso ver o reino. Então, quando eu nasço, quando eu decido, eu começo a enxergar o reino. Mas mais adiante, acho que, se não me engano, no versículo 8 do capítulo 3, ele diz assim: mas quem não nasce do Espírito e do fogo, não entra no reino. Então, uma condição é eu ver, certo? Agora, outra coisa é eu entrar nesse reino, possuir esse reino. E aí, para isso, eu tenho que ter confiança, determinação, propósito, certo? E às vezes nós nos perdemos quando nós recebemos proposta e confundimos proposta com propósito. E aí vivemos debaixo de propostas. Quantos aqui receberam propostas? E saíram do lugar do propósito, do lugar da promessa, em busca de uma proposta. Vamos voltar um pouquinho, né? Quando Malom, que a gente já falou aqui, os pais dele estavam em Belém, Bethlehem, casa do pão. Mas um dia, por circunstâncias alheias à vontade deles, certo? Faltou pão na casa. Mas não é porque um dia faltou pão que deixa de ser casa do pão, continua sendo casa do pão. Uma padaria, ela não vai deixar de ser padaria porque tu chegou lá e acabou o pão. Quem já chegou na padaria e acabou o pão? Só não tem pão, né? Tem uma bolachinha ali, tem uma coisa, né? Mas deixou de ser padaria? Né? Tu chegou lá e só tem... Tu chegou na padaria, tu chegou às 10 horas. Daí tu olha, não tem pão, tem bolacha. Aí tu diz, então escreve bolacharia aqui na frente. Né? Não, é uma padaria. Então, por circunstâncias alheias, eles trocaram o propósito, certo? E foram atrás do quê? Do pão, que é a proposta. E lá, o Malom, né, que era alguém também que representa a fraqueza espiritual, ele morre. Morre Quilion, morre, né, alguém que deveria ser, né, Elimeleque, meu pai é rei, morre, né, se o meu pai é rei, o que eu sou? Príncipe. E aí o príncipe morre, certo?
Alguém que nasceu para governar morre porque não entende o propósito de estar, né, de passar, de ser, ser provado pelo fogo e pelo Espírito. Entender essa dimensão espiritual, onde o espiritual, né, nós temos, né, todo mundo já viu o 3D aí, certo? E nós temos o 4D, que compreende, certo, os 3D, que é o espiritual, que governa todas as coisas, a gente querendo ou não querendo, mas é o espiritual que governa. Então, quando eu, né, alinho o meu, o meu propósito, né, o meu chamado, o Espírito Santo com o Espírito que o homem tem, certo? Que é a nossa alma, eu alcanço, eu deixo de ser alguém que é simplesmente alguém fraco, porque alguém disse que eu sou fraco, mesmo que seja o meu pai e a minha mãe, e eu já ouvi isso, né, da minha mãe dizendo que eu era, o que eu queria, porque eu nasci pobre, eu tinha que, né, eu tinha que me contentar, não sou rico, mas como eu falei esses dias, quando eu tinha uns 10, 12, 11, 12, dos 10 aos 12, eu olhei e disse, olha, eu quero poder ter todos os dias carne na minha mesa. Né? Era uma realidade, né? E se eu não conseguir ter, né, mas eu vou batalhar para isso, não posso me contentar com isso. Então, é você sair dessa condição que ela é imposta espiritualmente e emocionalmente. Você nasceu pobre, você tem que morrer pobre. Você, né, como eu ouvi, tu é preto, tu tem que torcer para o Inter. Não, eu só ouvi, estou falando para vocês, né? Tu é preto, tu tem que ser um bandista. Tu é preto, tu tem que ser sambista. O cara não sei nem dançar, não sou duro que nem um cepo, né? Então, então assim, são condições que são impostas antes de nós nascermos, certo? Tu é preto, tu tem que ser idiota, tem que ser massa de manobra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, eu sou um ser pensante, né? Então, você muda a condição, não interessa onde você nasceu, não interessa as tuas condições, certo? Você vai conquistar uma herança que foi prometida em Cristo para cada um de nós. E nós estamos vivendo essa herança com ousadia, com determinação, né? Com propósito. Sabe que quando o povo está sendo, né, o povo vai ser exterminado, ela está ali como rainha, e aí o primo dela, né, que é o Mardoqueu, ele diz assim, viu, tu tem que entrar na presença do rei, mas se eu entrar eu vou morrer. Ele disse, se tu não morrer hoje, tu vai morrer amanhã. Aí ela entende, diz, puxa vida, ou eu faço alguma coisa, eu vou acabar morrendo mesmo, né? E Deus pode chamar outra pessoa para fazer aquilo que eu... Então, ela diz, só ora por mim, jejua por mim, que eu vou. E ela entra numa condição que era morte. Então, quando, né, voltando àquela historinha que a gente começou no início, né, quando a gente fala, né, acontece uma coisa, a gente disse, se F pontinhos deu, né? Fulano se F pontinho deu.
Ele literalmente se F pontinho deu? Não. Mas dentro de um contexto ele se deu mal. Se lascou. Então ela estava assim, ou eu vou ir, né? Ou eu estou lascada. Então quando a gente entende quem nós somos, numa busca espiritual, alinhando o nosso emocional, a nossa alma com o espírito, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então elas creram naquilo. Elas não foram atrás de conversinhas, certo? Elas foram atrás de uma promessa. Foram atrás de uma herança. Elas já tinham uma herança espiritual, tudo, uma herança emocional. Não, nós queremos posse daquilo que o Senhor nos deu, nos prometeu. E vão lutar. E isso representa para mim e para você que estamos aqui, todos os dias, avançando no reino, possuindo, né? Embora, né, quando vocês leem o contexto lá em Josué, há oposição, certo? Não há uma oposição explícita, mas velada. É muita gente para essa terra, o senhor não tem mais uma... Aí Josué disse, viu, vocês querem terra, vocês vão batalhar. Tem as montanhas, vão atrás. Então as pessoas vão querer te contestar, querer te parar dentro do teu propósito, certo? Não espere que ninguém vá se levantar e lutar as tuas guerras. São guerras que são tuas. São guerras que nós lutamos junto. Mas são guerras que são tuas. Elas estavam dentro de um contexto familiar. É listado todos os irmãos do pai, certo? Que são tios, certo? Então são listados todos os filhos do irmão do pai, que são primos. E alguém ali disse, ei, para aí, não é justo com a história do meu tio Zelofehad. Não é justo com a história... Por quê? Porque a tendência do ser humano é olhar simplesmente para as suas necessidades. Isso nós enfrentamos todos os dias, né? Quando há um egoísmo exacerbado de todos, cada um, né? A gente já falou várias vezes aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, vamos, né, aprender, né, a passar por esses perrengues, enfrentar como homens e mulheres que foram, né, ou estão sendo gerados em Deus, né, buscando uma genética, uma mudança, certo, de autoridade nas nossas vidas. Passando, né, o governo da nossa vida, do pai da mentira, certo? Porque uma coisa, né, está lá em João 8,44, vocês são filho do diabo, do Satanás, né, que significa inimigo, né, do inimigo. Por quê? Porque vocês ouvem aquilo que vocês querem, certo? O diabo, o nosso inimigo, né, ele diz, olha, ele conhece a verdade, só que ele não pratica, ele não obedece. E pensa num cara que era o cara. Você imagina que
os instrumentos musicais foram criados nele. A música foi criada nele. Né? Pegava o violão e pegava o clarinete, pegava violoncelo, tudo. Quando ele pega, por que ele seduz? Por que ele usa tanto a música para seduzir? Então você imagina que ele é, a Bíblia fala em Isaías 14, se não me engano, e Ezequiel, que ele é o sinete da perfeição. Você sabe o que é o sinete da perfeição? Ele é o modelo da perfeição. Certo? Aquele que não tem erro, né? Eras o sinete da perfeição. Ou seja, quando a gente já ouviu aquele carimbinho, né? Não tem mais, mas antigamente, né, os carros saíam de fábrica cheio de plaquetinha no vidro, tapava todo o vidro assim. Né? Ok. Era aquilo ali que ele era, dava, né? Chegava com, né? Sinete é o carimbo, mas a verdade não se firmou nele, porque ele não queria obedecer. Então, buscar isso é ser, né? Mala, Noa, Hogla, Milca. Milca é autoridade. Tirza, prazer, nós vamos falar depois. Né? Então, tem buscar essa completude no Espírito Santo, onde nós só temos, né? Nós só temos essa plenitude quando nós conseguimos contemplar, né, o que vai revelar os dons, né, os ministérios que nós temos. Gálatas 5 fala da plenitude do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, é amor, paz, alegria. Então ele vai enumerando tudo aquilo que nós devemos buscar nessa conquista, nessa busca de uma herança espiritual, certo? Para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. A paz do Senhor. Amados, nós precisamos buscar compreender. Sabe? O Senhor ministrava muito no meu coração. Agora, durante a fala do Luiz Fernando, tudo aquilo que a gente estava antes nos bastidores. Amados, sabe, tu já entendeu qual que é a tua função, qual que é a tua missão aqui na Terra? Ser um embaixador do reino. Se de fato e de verdade você quer viver em Cristo, não é verdade? Mas para ser um embaixador de um lugar, o que você precisa ter? Conhecimento do que aquele lugar representa, não é verdade? Por isso que nós não podemos ser ignorantes. Por isso você consegue entender que nem, né, quando, né, só que Deus é tão lindão, Deus cuida da gente com tanto amor, né? Como eu falei, né, as situações que eu vivi lá no Goiás, Deus permite você ter aqueles momentos de intimidade, aonde Ele vai te ensinar, vai usar pessoas, né, para te ensinar daquilo que é o futuro que você tem para frente para exercer. Para você não ser... Vocês já pararam para pensar? Se eu tivesse numa fala, às vezes, falado no meio de um todo, eu seria envergonhada. Para você não ser envergonhado. Então, de certa forma, né, nós precisamos buscar entendimento. Nós não podemos ser ignorantes. Nós temos que entender o propósito com o qual nós fomos gerados. Que diz ali, né? A Hogla. Ela entende o propósito. Vocês já pararam para pensar todas elas ali? Sabe, quando um corpo, porque ninguém é nada sozinho.
A gente fala isso aqui direto, né? A Maala aqui começa, ela de certa forma, né? Só que porque ela tinha as irmãs dela junto com ela, ela tinha uma Noa, ela tinha uma Ogla, ela tinha uma Milca, ela tinha uma Tirza. Ela entende a função dela no corpo, entende a função no reino e ela se torna alguém confiante. Alguém que vai lá e busca uma condição que até então as mulheres não tinham. Só que não com algo errado, com afirmações erradas, com questionamentos errados. Mas por quê? Porque é assim que o ignorante age. O ignorante, ele simplesmente distorce toda uma situação onde não tem entendimento, sabe? Aonde ele acha que tem que ser assim, não. Só que para aquele lugar não funciona daquela forma. E quantas vezes nós queremos, né, distorcer coisas do reino dos céus, querendo usufruir daquilo, só que não tem. O reino dos céus não tem distorção. Ou é ou não é. E eu quero muitas vezes maquiar, não é verdade? Só que para Deus tu não maquia nada. Por que eu falo tanto aqui? Amados, não se preocupa com fora. Se preocupa com o interior, sabe por quê? Porque é em cima do teu interior que Deus vai reagir. Não adianta você fazer uma carinha linda. Ai, parecer assim, ai, nossa, que horror! Nossa, e depois diz que vai para o céu. Credo, que pastor, que pastora. Não, a minha função é te instruir. Vocês já pararam para pensar, como eu falei, se aquelas mulheres não me amassem do jeito que elas me amaram, elas permitiriam que eu falasse uma aberração no meio de um corpo. Você entende? Porque eu sou mulher chamada para liderança. Eu sempre estive na liderança. Eu estou à frente. O Senhor só foi me dando mais responsabilidade. Então tu já parou para pensar? Só que essas são as pessoas que te amam, que te entesouram, que te ajudam, que te ensinam, que te levam para perto de Cristo. E essa é a nossa função no reino dos céus. Por isso que não adianta maquiagem. Ai, eu não vou falar isso, imagina. Eu não vou falar isso pro irmão, porque o irmão vai ficar bravo comigo. O irmão vai virar a cara comigo. Sabe o que eu penso? Não tô nem aí. Se é algo que a palavra de Deus me ensina e me diz, a minha função como alguém que é um embaixador do reino, eu não preciso ter um título, amado. Tem que entender isso. Você não precisa ter um título. Você diz que você quer Jesus, que você quer ir para o céu. Você é um embaixador do reino. Então o que você tem que fazer? Você tem que atrair o reino dos céus aqui para a terra. Você tem que atrair para cá as verdades do reino. O que o reino dita, as regras do reino, as normas do reino. Só que muitas vezes o que é? Você quer se amoldar aos padrões daqui. Por quê? Porque, não quero me indispor. Tu já parou para pensar? Eu vou me indispor, né? Eu vou me indispor. E a maioria das coisas, a maioria das vezes, misericórdia, Jesus, tem misericórdia na nossa vida. Misericórdia. A maioria das vezes, a gente está preocupado em agradar um corpo e não em agradar a Deus. A gente está preocupado em fazer as nossas vontades, né? A não entrar em lugares que nos levem, né, a ter problemas. Porque quando eu não sou aceito, eu começo o quê? As minhas práticas, né? Eu acho assim, eu não quero ter problema. Quantos aqui pensam assim? Se você não quer ter problema, pede para morrer. Porque o se esforçar, amados, é desafiador, é ter problemas. É como o pastor recém falou, né? Recebeu uma herança, mas uma herança só de dívida. Mas o Senhor diz, eis que estou contigo.
essa luta não é tua, essa luta é minha, você vai. Só que o que é? É enfrentar um a um dos problemas, não é fugir dos problemas. É enfrentar eles. Enfrentar de cara limpa. E enfrentar problemas que nem são teus, amado. É enfrentar problemas que os outros fizeram, mas que hoje é tua responsabilidade enfrentar. Entende? E enfrentar, e sanar, e resolver o negócio. Porque Deus, amados, Deus te dá a condição. Deus te mostra a porta. Deus te dá a estratégia. Deus te revela como tem que ser feito. Sabe? Eu vou contar para vocês uma intimidade nossa. Eu lembro porque quando nós morávamos no Goiás, o Fernando já sempre estava à frente da igreja, mas o Fernando advogava. E ele sempre orava para situações, como que ele tinha que proceder. De verdade, ele sempre trouxe, né, o reino, as práticas do Senhor para dentro do mundo do direito, né? Até que, né, Jesus disse para ele: agora tu entrega, sacrifica esse teu Isaac, porque o que eu tenho para ti, esse Isaac não serve mais. Não serve mais. Então, ele pegava, e quantas vezes na madrugada, eu ficava assim, do nada vinha aquela luz assim, porque o computador dele, a luz dava dentro do quarto, né? Dava em nós lá. E daí ligava aquele computador e começava, sabe? E eu disse assim: meu, que loucura, homem. Ele disse: não, o Senhor me mostrou o que eu tinha que fazer em tal processo. E ele ia. E o Senhor sempre cuidou dele. O Senhor sempre, sabe, fez com que ele fosse bem sucedido em cada uma das situações. Só que o que é? A gente não quer isso. A gente não quer buscar em Deus. A gente acha assim: não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com tudo. Tira isso da tua cabeça. Isso é invenção de Satanás. Isso é invenção de Satanás. Por quê? Porque se a palavra de Deus me ensina que não cai um fio do meu cabelo, que não cai uma folhinha, né? Vocês veem aqui, né? A gurizada que cuida do pátio. Quanta folhinha todo dia nesse lugar. Só que elas não caem se não for por permissão de Deus. Isso é a palavra que me ensina. Então, eu vou dizer que Deus não está naquilo que é o meu sustento, naquilo que é a provisão da minha casa, naquilo que é o meu instrumento, aquilo que eu, né, recebi do Pai, porque foi Deus que permitiu ele ser advogado. Porque todas as coisas cooperam. Só que ele precisava entender, né? Ele queria ajudar pessoas. Só que ele achava que era com o direito. Mas não era dessa forma que Deus queria que ele ajudasse as pessoas. Então você entender cada uma das estações. Se você não busca em Deus, você não entende, você questiona. Porque eu sempre digo para ele que nesses dias, a nossa filha menor, né, um processo agora, aquela função de vestibular, né, de ir para a faculdade, daí falando, e daí ela encheu a boca dela no meio da turma, né, que tinha uma pessoa que estava por 9 anos tentando entrar na PUC. E daí ela disse assim: meu pai é formado pela PUC. Ah, imagina, né? Ah, né? Estufou os botões. E, amados, Fernando é formado pela PUC, que tem que honra, que merece honra, né? A inteligência, né? Ele é formado pela PUC no segundo curso mais concorrido da PUC, que é Direito. Porque Direito só perde para Medicina. Você consegue entender? Então tem que sentir a bola mesmo. Só que Deus permitiu mostrar aquilo para ele porque ele tinha condição. Porque para vencer todas as cargas que ele trazia de antes, entendeu? Tu é pobre, o que tu quer com isso? Vocês escutaram tudo que ele falou, né? Que ele falou um pouco. Então Deus permite nós ir em lugares para mostrar assim: meu filho, tu tem capacidade. É só tu confiar em mim que você vai vencer. Só que não é nessa posição que eu te quero. Tu está entendendo, meu amor? É nessa posição que eu te quero. É fazendo, é com o espírito que você tem dentro de ti, ajudando pessoas, mas não da forma que você acha que tem que ser. Você consegue entender? Então é isso. Se você é ignorante, você não entende as coisas. Você não entende o propósito do reino.
Você não entende as pessoas te cuidando. Você não entende aquilo que você está sendo ensinado. Você consegue entender? Mas o Senhor te dá a condição de todos os dias poder aprender, de poder ser um novo, de ser alguém que vai trazer e vai entender o propósito de Deus para a sua vida, né? Que não vai ficar ali, se Mácula tivesse, né? Mas ela tinha umas irmãs que eram determinadas, que entendiam o propósito, que eram confiantes, né? Então, elas juntas num corpo, elas cumprem e entendem o propósito e vencem o propósito e possuem aquilo que elas queriam, que era ter um lugar, ter uma terra, ter um direito a uma herança, porque cada um de nós vai receber herança, sabe? Em cima daquilo que você fez. A palavra me fala isso. Nós vamos ser galardoados. Então não te preocupa com o que o outro está fazendo. Te preocupa com você, porque você vai ser, não, amado, isso que a gente sabe, muitas vezes está muito preocupado e olhando para a vida do outro, quando tu tem que estar olhando para ti, porque o galardão vai ser teu, você não vai receber galardão. Eu não vou receber galardão em cima da vida do Luiz Fernando. Não adianta, eu vou me colar no Luiz Fernando aqui e vou receber galardão em cima da vida dele. Não, eu vou receber galardão em cima daquilo que eu fiz. Então entende? Eu preciso entender isso. Então, amados, deixa Jesus trazer a clareza para você. Deixa Jesus ministrar na tua vida. Deixa Jesus revelar o propósito dele para a tua vida. Busque querer entender isso. Sabe? Cumpra o que o Senhor te chamou para fazer. Cumpra. Eu vou te dizer que é tão bom quando você está estabelecido aonde o Senhor te chamou para fazer. Você se sente realizado. Você nunca mais vai acordar. É segunda-feira, tudo de novo. Não. Você não vai acordar dessa forma. Você vai ter prazer de estar onde você está. Mesmo que muitas vezes o Senhor te deixe ali, né? Que nem nós ficamos já dentro desse lugar aqui 7 anos sem poder nem sair, sabe? Sem poder viver nenhum gozo. Agora nós estamos a 2, mas glória a Deus, porque nós temos prazer naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Entende? Vai perguntar para mim assim, mas pastora, tu não tem vontade? Eu tenho um monte de vontade, amados. Só que eu sei que a vontade do Senhor, ela é soberana sobre todas as coisas. E se essa é a vontade, eu não arromo porta nenhuma. Eu não atropelo, não burlo, nada. Por quê? Porque eu sei que a consequência é triste, dolorosa. Entendeu? Então eu acho assim que se é da vontade do Senhor, aquilo é automático. Aquilo acontece quando eu vejo, eu estou dentro. Eu já contei para vocês aqui várias vezes o desejo de ir para Caldas Novas. E o Fernando tinha todas as condições para poder ir para Caldas Novas. Só que Deus não permitia, nunca, por causa do trabalho dele. Quando a gente vai para Jesus, um dos primeiros presentes que Jesus nos dá, Caldas Novas. Pensa num hotelzão assim, topzera, ser ministrado só por grandes homens de Deus. E ainda Jesus dá dinheirinho para nós, né? Para comprar livro, sabe? Para trazer bagagem, para trazer alimento, instrução. Então, meu Deus é tudo de bom. Só que é na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Nós não provocamos nada. Foi próprio Deus. Venham. Ainda nós somos daqui para o Goiás. Você consegue entender? E lá nós estávamos lá no Goiás, era pertinho. Nós não. Deus permitiu nós vir no Rio Grande do Sul. E daí dizer assim, agora vocês vão para lá. Agora vocês vão lá passear. Entendeu? Agora vocês vão lá gozar de um pouquinho do que eu tenho preparado para vocês. Receber um pouquinho daquilo que eu tenho para vocês. Porque o que Deus tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu me esforço, sabe? Mas fora do propósito, acaba que vira em nada. Amém? Glória a Deus. Se sujeite, se posicione na vontade do Senhor. Papai, obrigado, meu Deus, pelo teu sustento, obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu alimento, obrigado, Deus, pela confiança que o Senhor coloca todos os dias dentro do nosso coração para
prosseguirmos, Senhor Jesus, para entendermos cada dia mais o teu propósito e estarmos posicionados naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigado pelo teu sustento, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nunca nos desampara. Estamos diante da tua presença agradecidos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, papai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. O universo chora.